lá, vamos dar continuidade às questões envolvendo a parte integrais do Corpo de Engenheiros da Marinha. Questão aí 2013, fala assim, ó, qual é a área entre os gráficos E elevado a x e E elevado a menos x, onde x varia entre menos 1 e 1. Fundamental é saber desenhar os gráficos aqui para a gente poder visualizar melhor. Então, ó, a função E elevado a x, a gente pode desenhar ela como sendo uma função dessa forma, onde isso aqui é exatamente 1, porque é quando x se torna zero. E quando x se torna zero, E elevado a zero vale 1. Ok. De maneira análoga, o outro gráfico que a gente vai colocar é o gráfico de E elevado a menos x, que seria algo assim, ó. Então, esse gráfico aqui é o gráfico E elevado a x, esse é o gráfico E elevado a menos x. Ambos cruzam justamente aqui, ó, no valor de ordenada 1, quando x é zero. Porque E elevado a menos x, ó, quando valer zero, dá exatamente 1 também. Muito bem, o que ele está querendo é a região entre esses gráficos, entre menos 1 e 1. Então, a região entre esses gráficos, entre menos 1 e 1, é justamente isso aqui, ó, que pela simetria do problema, eu posso achar essa área e multiplicar por 2, o dobro dessa área. E essa área é calculada justamente pela subtração dessas duas funções, E elevado a x, que está em cima, menos E elevado a menos x. Então, ó, E elevado a x menos E elevado a menos x. Isso variando apenas de 0 a 1, porque eu estou calculando uma e vou multiplicar por 2. Então, é fundamental que você lembre aí que a integral de E elevado a x é apenas E elevado a x mais a constante, e a integral de E elevado a menos x dx é menos E elevado a menos x. Ok? Então, aplicando isso, integrar E elevado a x vai ficar E elevado a x. Integrar E elevado a menos x é menos E elevado a menos x. Mas com esse menos também fica mais E elevado a menos x. Isso variando entre 0 e 1. Quando a gente coloca o número 1 aqui, esse 2 está multiplicando, vai existir E elevado a 1 somado com E elevado a menos 1. Subtraído, colocar 0, vai ficar E elevado a 0 mais E elevado a menos 0. Ou seja, na prática, isso daqui, ó, fica assim. Fica 2 que multiplica E mais 1 sobre E, e isso daqui, ó, é 1 e 1, menos 2. Isso. Então, esse 2, ele está multiplicando. Vamos tirar o mínimo aqui de todo mundo. O mínimo daqui de todo mundo é a letra E. Corrigindo aqui, ó. O mínimo aqui de todo mundo é a letra E. Dividindo da E ao quadrado. Dá o próprio 1 e aqui menos 2E. Pronto, chegamos nessa expressão, que o resultado dessa integração, multiplicado por 2, dá 2 que multiplica E ao quadrado menos 2E mais 1 sobre E. E agora é procurar as alternativas. Então, ó, 2 que multiplica E ao quadrado menos 2E mais 1. Vamos confirmar? E ao quadrado menos 2E mais 1, dividido por E. Então, isso é exatamente aqui, ó, essa nossa letra D. Então, uma questão bem tranquila de cálculo de integrais, onde você precisava, na prática, saber calcular a integral de E elevado a x e a integral de E elevado a menos x. E sacar que para calcular a área entre gráficos é fazer a subtração dos gráficos. Sempre o maior menos o menor, que é exatamente o que a gente fez aqui, ó. E elevado a x subtraído de E elevado a menos x. Como era uma função, vamos dizer assim, simétrica, não precisava calcular as duas regiões, bastava calcular uma e multiplicar por 2. Vamos dar continuidade com mais questões aí do Corpo de Engenheiros da Marinha, nessa parte de integrais. Então, a questãozinha aqui de 2014. Calcule a área da interseção entre A e B, onde A é a região que tem x variando entre 0 e π sobre 2, ou seja, x do primeiro quadrante, e y é entre 0 e a função cosseno. Essa é a primeira região que ele chamou de A. E a segunda região, que ele está dizendo aqui que é a região B, também é no primeiro quadrante, mas o valor de y é entre seno e o número 1. Então vamos tentar desenhar essas duas regiões separadas e aí depois a gente faz a interseção para poder a gente calcular. Então a primeira
região A tem a ver com a função cosseno. O primeiro quadrante da função cosseno. Então, a gente pode dizer assim, está aqui x e a função cosseno de x, sabemos que ela começa do 1 e vai para o 0, entre 0 e π sobre 2. Esse valor aqui ó, é 1, essa seta aqui ó, é 1. E a região que ele está pedindo aqui, ó, que a gente acabou de visualizar, é o y entre 0 e o cosseno. Então, o cosseno é o limitante superior, 0 é o limitante inferior. Então, essa região aqui, ela foi chamada de região A. De maneira análoga, vamos desenhar a região B. Então, a nossa região B, segundo aqui o nosso problema, ó, tem a ver com a função seno. Só que o y está variando entre seno e 1, no primeiro quadrante. Então, no primeiro quadrante, o seno ele sai do 0 e atinge o 1 em 2π. Então, aqui é o 1, isso aqui é x, isso é o seno de x, ele atinge o valor 1 em π sobre 2, hein? Que foi uma falha. Em π sobre 2, ele atinge o número 1. E aí, ó, a região que ele está querendo é a região superior a seno de x e inferior a 1. Essa, então, é a região B. E o que ele quer é a interseção dessas duas regiões. Então, vale a pena agora desenhar um gráfico que contenha as duas ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Já sabemos o que é a região A, o que é a região B. Sabemos que isso aqui ó, representa a função seno de x. E sabemos que essa outra aqui ó, representa a função cosseno de x. Eu vou colocar aqui com uma cor clarinha, vou colocar, por exemplo, para a gente visualizar aqui um verdinho, para pintar aqui a região A. Essa aqui ó, ficou cinza, é a nossa região A. E ao mesmo tempo, colocar uma outra cor aqui para pintar a região B, também clarinha. Então vou colocar aqui uma outra cor para a região B. A região B é acima da função seno. Então, é essa região aqui, ó. Então, a região que é a interseção das duas, se você prestar atenção, que é o que ele está querendo, é exatamente isso aqui, ó. Isso que a gente está desenhando agora, está contido nas duas equações. E aí, se você visualizar, primeiro a gente tem que descobrir aonde é que o seno e o cosseno têm valores iguais. No primeiro quadrante, o seno e o cosseno têm valores iguais, como a gente já viu outras vezes, em π sobre 4. E agora, se eu quero essa região daqui, é a subtração da função de cima menos a função de baixo. Essa função de cima aqui é a função cosseno de x e essa aqui é a função seno de x. Então, na prática, essa região, que eu vou chamar de A interseção B, a área formada de A interseção B é apenas a integral obtida pela subtração da função mais alta, que no caso é cosseno, menos essa função mais baixa, que no caso é seno, variando entre 0 e π sobre 4. Então é fazer essa integração. Sei que essa integração é muito tranquila, porque a integral do cosseno é o seno, a integral do seno é o menos cosseno, mas com esse menos aqui vai ficar mais. E aí a gente vai integrar isso entre 0 e π sobre 4. Se colocar π sobre 4, tanto o seno de π sobre 4 quanto cosseno de π sobre 4 tem o mesmo valor. Menos seno de 0 menos cosseno de 0. Então aqui é raiz de 2 sobre 2 somado com raiz de 2 sobre 2. Então, ó, raiz de 2 sobre 2 somado com raiz de 2 sobre 2, já sei que isso tudo é raiz de 2. Mas ainda tem seno de 0 e cosseno de 0. Seno de 0 é 0 e cosseno de 0 é 1. Então vai ficar raiz de 2 menos 1, a nossa área desejada. Então, como foi uma questão nova, a gente tem as alternativas aqui, ó. Então, raiz de 2 menos 1 é a letra C. Com isso, a gente fecha essa aula aí, envolvendo essa parte de integrais de Corpo de Engenheiros da Marinha. Teremos mais, hein? Valeu!